Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a espera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online, Dieguinho? Pró-lacradoras e pró-lacradores do meu coração, muito boa noite. Chegou mais uma terça-feira, meu coração está radiante, pulsando de felicidade por estar com vocês ao vivo e online em mais uma aula de literatura, em mais uma aula de linguagens. Estou triste porque o Rock in Rio acabou, vocês já estão querendo aí saber das fofocas, né, das novidades. Gente, esse final de semana foi 1000 vezes melhor do que o primeiro. Curti a beça, mas curti muito, foi maravilhoso, vocês não têm noção, tá? Ontem eu tava sem voz, acabado, esgotado, mas foi um evento maravilhoso que eu curti a beça. Top 1, aliás, 00, não tem como comparar com ninguém, foi o show do Neil. Gente, que show maravilhoso. O Akon confundindo o Rio com São Paulo foi um pouco assim, transcendental, né? O que diria Clarice Lispector ao ver isto. Mas foi maravilhoso, foi um evento incrível. E eu não sei, né? Teve uma pró-lacradora que me parou no evento, eu não lembro o seu nome agora, mas eu queria te mandar um beijo. Muito fofo, ela era de Belo Horizonte, eu só não lembro o nome. Ela me parou no evento, falou que curtia muito a gente, eu fiquei super feliz, super honrado. Me senti, né, no palco mundo, quando alguém parou pra falar comigo, tá bom? Então, um beijo maravilhosa, se eu não me engano, seu nome é Mariana, mas se eu tiver errado, por favor, me perdoa, beleza? Ó, já estamos aqui com o assunto... Flamengo, não fala mais nada de Flamengo, não? Agora, né? Eu não vi jogo, cara... Olha só, eu não vi nada de jogo esses dias, nem sabia que o Flamengo jogou porque eu tava preocupado com o Rock in Rio, Renan. Mas assim, pelo que eu entenda, eu acho que a gente ainda tá acima do Vasco. Não sei se rodar a tabela de ponta cabeça, o Vasco fica na nossa frente, né? Mas tirando isso, eu não tenho... Acho que a gente ainda tá na Copa do Brasil, tá na Libertadores e tá no G4. Eu acho que eu sigo pleno. Saí pleno e voltei pleno. Quinta-feira agora, Renanzinho, é a hora da verdade, né? Quinta-feira, se você quer... Todas as vezes que você apostou comigo, você saiu perdendo. Se você quiser apostar comigo, eu boto aqui o placar. 3-1 Flamengo lá. Quer apostar? Não, vou apostar. Ah, o cara tem medo, tá vendo? O cara jogou verde, mas tá com medo. 3-1 Flamengo, isso aí não é segredo, até porque agora vai ser o quê? Hora da retomada, né? Agora essa reta final vai ser só lacração, beleza? Tô com medo da beça, tô com medo da beça. Vamos lá. Bom, vamos falar do simulado já primeiro então, antes de começar? Vamos falar do simulado. Gente, olha só. O que você tá fazendo? Eu quero que você termine essa aula de hoje, tá? E vá resolver as questões, porque olha só, não existe material mais parecido com a prova que você vai fazer em novembro do que o simulado gratuito do Pro. É isso mesmo. Se você fez os simulados do ano passado, tu percebeu, pô, tu é sagaz, tu percebeu que a gente acerta.
A gente acerta. Tem questão lá parecida, depois bate Polícia Federal aqui perguntando quem é que fez a questão que a gente, né, pegou do INEP. A gente acerta a questão parecida mesmo, bem na diretriz do que tá na prova. Então, o que você está fazendo, meu Deus do céu, que deixou pra última hora? Vamos aos avisos, gente. A inscrição é simples. Você vai entrar no link que tá na descrição do vídeo, simuladão.proenem.com.br. Faça a sua inscrição, é totalmente grátis. Tu tem noção disso? É para dar acesso realmente, né? É para te assegurar uma TRI altíssima e ele tá lá à sua disposição. Últimas horas para resolução das questões do primeiro dia. São 90 questões e você vai ter 5 horas, né, para resolver aí todas essas 90 questões. Tu já sabe, 45 de linguagens, a parte mais plena da prova, e 45 de humanas, beleza? Olha aqui, ó, você tem até as 23h59 de hoje. Não vai fazer o doido, fazer a doida, fazer o maluco, fazer a maluca e querer enviar meia-noite, que aí vai travar e falar assim, meu Deus, mas não era até é até 11h59 de hoje, tá? Tu deixou pra última hora, mas tu corre que você vai fazer esse simulado pra gente estar junto, né, em direção à sua TRI altíssima, tanto em linguagens quanto em humanas. E aí já posso te dar um spoiler? No dia 27/9, beleza? No dia 27/9, sexta-feira agora, a partir das 14 horas, também conhecida como 2 da tarde, a gente já vai liberar o segundo dia, as 45 questões de matemática, as 45 questões de natureza. Quando eu olho isso aqui, sabe qual é a primeira coisa que eu faço? Uma oração, uma prece, que eu sei dessa prova aqui fazer 5 questões de matemática. De resto, eu não sei nada de... Natureza, gente, pra mim é a prova mais difícil. Não sei pra você. Eu achava que antigamente eu tinha a sensação de matemática ser mais difícil, mas agora eu acho que é natureza. Matemática, sabe qual que eu acertei pleno ano passado? Aquela que tu tinha que achar o lugar da mulher no cinema. Não tinha essa questão? Que a mulher tava lá no mapa e tinha que achar qual era a fileira dela do cinema? Essa eu acertei com plenitude. Agora, em natureza, misericórdia. Vem aquele negócio de cadeia carbônica, aquele negócio que vem uns troços assim, uma colmeia com um monte de abelha, C3, CH3, CNW. Olha, uma loucura aquilo. E aquela do buraco negro, de 2 anos, que eu tô até agora com aquela questão na cabeça, que a resposta era, nada vai mudar. Ah, gente, pelo amor de Deus. Então, ó, aqui no Pro, sexta-feira agora, a partir das 14 horas, 2 da tarde, a gente já libera também para você a parte de naturezas 45 mais matemática 45. E a correção... Ah, detalhe, né? Tu já sabe, você vai ter, ó, até o dia 1º de outubro para entregar essas questões, beleza? E a correção? A gente também vai fazer com você a correção ao vivo e gratuita pelo YouTube, beleza? No dia 28 de setembro, sábado agora, resolveremos as questões de humanas e de linguagens. Estarei aqui pleníssimo, tá? Resolvendo as questões de literatura. E no dia 5 de outubro, aí os professores maravilhosos de matemática e natureza farão a correção também a partir das 14 horas. Então já bota aquele lembrete no seu celular, por favor, tá? Bota aí, dia 28 de setembro às 14 horas e 5 de outubro às 14 horas, a gente vai fazer ao vivo a correção gratuitamente aqui pra você no YouTube. Olha que molezinha, tu tem o simulado de graça, tu tem o vídeo, tu tem ao vivo, tá? Isso aqui vai ser ao vivo, gravação ao vivo das questões e tu tá dando mole por quê? Ah, Diego, perdi o simulado. Hoje, meu Deus do céu, não vou conseguir fazer. Mesmo assim, eu posso assistir a resolução das questões? Claro, porque obviamente a gente vai comentar a maioria das questões a que vocês tiveram muita dificuldade, as que subiram a sua TRI, comentando como se fosse realmente a prova para você. Beleza? Recado dado, vamos direto para a dica de leitura da semana. Meus amores, a galera adora, né? Quando eu falo que eu não sei natureza, a galera acaba comigo ali, né? Mas eu não sei mesmo, gente. Quem vai fazer medicina... Ó, um beijo no coração, porque é desesperador, gente. É desesperador aquilo. Aquelas questões de química, quando eu acho que eu acertei, eu errei muito feio, né? Eu não consigo mais, não consigo. Na época do vestibular, eu sofri com química, eu sofri com biologia. Física, então, não vou nem falar aqui para não passar vergonha, tá? Tu não tem noção do sofrimento que foi. Só sabia velocidade média. Aí, o que chegava? Chegava com a fórmula da velocidade média, ΔS sobre ΔT. Ou ΔT sobre ΔS, já não lembro mais. Chegava com a fórmula pleníssimo. Só que não adiantava só a fórmula, você tinha que saber botar o número na fórmula. E quando era para dividir,
eu não sabia dividir, que era decimal a casinha. Aí eu não sabia fazer. Eu só sabia quando era 2 ou 4, que aí era fácil. 4, 2, 2. Agora, de resto, não sabia. Eu ficava olhando, sabe aquele meme da Nazaré? Eu ficava olhando para as questões de natureza, eu falei, meu Deus do céu, quem é que fez isso aqui? Quem é que cogitou colocar isso aqui? E é lindo, né? Começa com uma contextualização, né? Tu se sente bem no início da questão, né? Os azulejos da, sei lá, da parede de Portugal são azuis. Começa lindo, é uma historinha que eles contam. Aí depois vem a lenha em cima da gente, né? Agora calcule a área do pico da pirâmide do Big Bang. Caraca, é isso aí, natureza, tá? Dica de leitura da semana. Gente, eu sou apaixonado pela história de uma médica brasileira, nordestina, mulher diferenciada, chamada Nise da Silveira. Quem conhece a Nise, coloca um eu aí pra mim no chat, por favor. Gente, se você vai fazer medicina, é obrigação. É o primeiro crédito da faculdade a conhecer Nise da Silveira, tá? E pra quem não conhece, gente, imagina uma médica que muda o campo da psiquiatria, não só no Brasil, como vira uma referência para o mundo por meio de uma palavra linda de dizer, que eu tenho até tatuado aqui no meu pulso, por meio do amor. Galera, se você não puder, tá, adquirir o livro, se você não conseguir ler o livro do Ferreira Goulart, Nise da Silveira, uma psiquiatra rebelde, assista ao filme com a maravilhosa da Glória Pires, Nise, o Coração da Loucura. Gente, olha lá, a galera conhece, Celina Almeida conhece. Gente, mas que filme e que livro e que história de vida. Enquanto todo o campo da psiquiatria acreditava que o choque elétrico, né, que a tortura era realmente o único caminho, né, para o tratamento de doenças, enfim, mentais, doenças psicossociais, a Nise da Silveira revoluciona, né, exatamente o campo da psiquiatria com terapias alternativas, como desenhos em mandalas, os animais domésticos contribuindo para isso, a musicoterapia, a arte, a leitura e principalmente o afeto. Então conhecer Nise da Silveira é fundamental, nos reconstrói enquanto cidadão, nos reconforta enquanto ser humano e nos dá a esperança de que sempre o amor e sempre o afeto podem vencer, independentemente da área de conhecimento. Então, essa é a dica da semana. Inclusive, tem uma redação linda, nota 1000 do Enem, no ano de 2020, em que o tema de redação foi o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Uma redação perfeita, em que o aluno que chegou à nota 1000 usou, né, a própria Nise da Silveira como repertório sociocultural. Beleza? Bom, Manu, professor, você tem uma garrafinha Stanley? Acho muito heterotop, Manu. Muito heterotop. Diego, você tem copo Stanley? Leandro Vieira que mandou perguntar. Claro que não, gente. Copo Stanley é heterotop demais pra mim. Olha minha garrafa, gente. Olha minha garrafa aqui, ó. Da representatividade. Como é que eu vou ter um copo Stanley? Isso aqui, ó, garrafa da representatividade, garrafa do orgulho. Como é que eu vou ter copo Stanley, gente? Você imagina, Renanzinho, com copo Stanley? Pô, eu imaginei que você tivesse. Sério? Sério. Ah, gente, Mas pelo na amor de academia, Deus. Aquele copão que tá todo mundo... Que academia é essa, gente? Que nem academia eu tô tendo tempo de ir. E quando eu ia era com uma garrafinha, aquela que é mais fácil de fazer assim, que molha a gente, que eu, né? Eu faço atleta, tá? Eu não vou à academia com frequência, mas quando eu vou, que eu transpiro a beça e faço atleta maratonista, sabe? Que já desce da esteira. Agora, copo Stanley. Você tem copo Stanley, Renanzinho? Pô, não tem como, gente, é muito heterotop. Como é que vocês cogitaram ter copo Stanley? Ele tem do Starbucks. O Starbucks não tá patrocinando pro Enem, mas eu tenho. Tá, eu tenho aqui, ó, esse copo lindo, maravilhoso, representativo, né? Como é que eu vou ter copo Stanley? Pelo amor de Deus. Mas por que o Vieira mandou perguntar isso também, hein? Tu sabe da... Não, fazer contexto com a aula dele. Não tenho. Pode avisar pra ele que eu não tenho copo Stanley, tá? David tem, não acredito. Não, o David tem uma garrafa belíssima da Farm. Como é que é copo Stanley? A dele é maravilhosa. Inclusive, ele esquece aqui... Hoje não esqueceu nada. Esqueceu o passador, que ele veio tadinho lá de baixo correndo. David já esqueceu aqui no estúdio. Mochila. Como é que ele esquece a mochila? Ele esqueceu mochila, esqueceu o celular, esquece carregador, esquece o passador. Um dia ele foi embora com o microfone, né? Mas copo Stanley pra mim é novidade. Tá bom? Maravilhosos! Vamos lá. Estamos chegando ao fim. Real. Literatura mesmo, a parte de a gente olhar para o texto literário já foi. Agora a gente só volta a ver isso na nossa reta final. Faltam 3 conteúdos aqui para a gente concluir
o nosso conteúdo programático. 2 deles, que a gente já começa hoje a falar sobre semântica, e o último sobre intertextualidade. Ou seja, a gente já está caminhando ali para aqueles recursos expressivos finais que aparecem na prova do Enem, sobretudo, né, nas questões de língua portuguesa e, claro, entendendo o significado delas para potencializar a sua TRI. Vamos entender primeiro uma definição geral de semântica, que é uma aula que começa hoje e se desdobra para uma parte 2 na nossa aula de semana que vem, porque a semana que vem é uma semana de revisão. Já tô te dando mais um spoilerzinho aqui, não sei nem se eu podia falar, mas já falei que eu sou o quê? Linguarudo, tá? Ó, 5 áreas, a gramática tradicional, né, o livro que a gente chama de gramática, ele tá dividido em 5 áreas. Essas 3 vocês estudaram o ano inteiro com o Felipe. Na verdade, fonética, estudando os sons da língua portuguesa, morfologia, a forma das palavras, processo de formação de palavra, classe gramatical, elementos mórficos, a sintaxe, a matéria que vocês estão atualmente com ele, né, que a sintaxe aborda exatamente a junção de termos, né, a classificação de orações, as funções sintáticas, concordância, regência, crase, que é uma matéria que vocês atualmente estão estudando com o nosso Felipe Moraes. E aqui, ó, semântica e estilística são partes da gramática, estruturas gramaticais que a gente vê em literatura, porque estilística é o estilo expressivo de cada autor. Então a gente falou em estilística quando estudamos, por exemplo, as figuras de linguagem lá no início do ano letivo. E hoje a gente vai estudar essa última parte da gramática chamada de semântica. A semântica, meus amores, vai estudar o significado, a produção de sentido de um termo dentro de um contexto específico. A grande sacada, o grande bizu, a grande estratégia para você acertar uma questão de semântica é você sempre lembrar que ela está associada ao contexto. Então eu quero que você comece a montar o seu mapa mental anotando essas informações relativas a essa área do conhecimento. Bota aí bem grandão no centro do seu mapa mental a palavra semântica e associada a ela escreva significado, sentido em determinado contexto. Repara aqui essa história em quadrinho. O que foi? Nada, nada, nada e tchum, o outro pinguinzinho morreu. Porque a palavra nada, né, ela poderia estar associada a 2 contextos. Nada, sinônimo de coisa alguma, ou nada relacionado ao verbo nadar. Então, um não entendimento dessa palavra dentro de um contexto específico pode causar um prejuízo como a morte, né, desse belo pinguinzinho que ainda foi chamado de burro pelo amiguinho no final, beleza? Então esse nada, né, é a prova viva de que uma palavra na língua portuguesa sem o seu aspecto semântico não vale de nada, né? Porque eu preciso entendê-la dentro de um contexto específico para que ela possa produzir um sentido e um significado. Tudo bem? Então vamos lá. Olha aqui, meu muso maravilhoso, que inclusive pediu Vivinha. Olha aqui mais uma fofoca do Rock in Rio. Vocês viram isso? O homem pediu a Viviane em casamento no meio do Rock in Rio, gente. Que coisa maravilhosa, né? E olha a propaganda de uma marca de relógio. Eu não tenho um Rolex, né? Ludmilla tem, Cabelinho tem, né? Felipe Ret tem, eu ainda não tenho, né? Mas olha aqui o que o Rolex fez para chamar a atenção dos seus consumidores. Se liga. Se ninguém percebe o seu pulso, tecnicamente você está morto. Percebam que ele está fazendo aqui um jogo de palavra, né, exatamente com o termo pulso. Se ninguém percebe o seu pulso, tecnicamente você está morto, ele se refere à pulsação, né, evidentemente para ver se a pessoa tá ok, tá tranquila, tá suave, tá viva, mas claro, fazendo uma correlação ao relógio Rolex, né, que realmente é um relógio de destaque, e por ser um relógio de destaque, se você perceber, é porque você tá dentro da onda, tá dentro dessa moda desse Rolex, que é um relógio muito acessível, né, muito baratinho, né? Ou seja, obviamente quando a gente olha pro pose, a gente percebe, né, o pulso dele, fazendo ali uma associação, uma brincadeira com essa palavra pulso. O que tem a ver com a aula de hoje? Quando a gente percebe que a palavra pulso, ela tem um plurissignificado, ela poderia ser associada ao pulso no sentido da pulsação e ao pulso nesse contexto da ostentação, é isso que a gente vai ver na aula de hoje. É exatamente o entendimento de que uma palavra, um termo, uma expressão, ela depende do seu contexto para que ela possa produzir o seu sentido. Beleza? Bom,
Vamos começar, né, esse campo da semântica definindo primeiro para você o conceito de polissemia. Lindezas, essa palavra já é fácil porque ela traz consigo o seu significado. Reparem, poli significa o quê? Vários e semia sentidos. Então, quando eu falo para você, por exemplo, a palavra manga, manga pode ser a manga de uma blusa, beleza? Do churrasquinho aqui, como manga também pode ser uma fruta, beleza? Então, uma polissemia é quando uma palavra pode admitir vários significados a depender do seu contexto, beleza? Manga pode ser a manga de uma blusa, pode ser a manga fruta, pode ser a manga do casaco, pode ser a manga da jaqueta, pode ser a manga que você quiser. Tudo a depender do contexto. Beleza? Então, na definição de polissemia, que é o primeiro conceito dentro de semântica, você anote para mim que valoriza a obtenção de sentidos por meio do contexto em que termos e expressões são utilizadas. Beleza? Falei da palavra manga, mas agora eu queria trazer para você a palavra cabo. A palavra cabo é bastante polissêmica, né? Porque ela pode representar diversas perspectivas. Olha a primeira. O lavrador quebrou o cabo da enxada. Nesse caso, cabo é a parte de madeira da ferramenta que fora quebrada. Segundo sentido, o navio contornou o cabo cuidadosamente. O cabo é exatamente uma faixa terrestre, né, e no meio dela uma parte aquosa, né, aquática, para que o navio pudesse passar. E ele teve que ser, né, uma passagem cuidadosa, porque obviamente um cabo sempre é muito estreito de uma parte do continente para outra, beleza? Então o cabo ali já me refiro a um acidente geográfico. O soldado será promovido a cabo. Agora eu já estou me referindo a uma patente do exército. Ele era soldado e foi promovido a cabo. O marinheiro amarrou o cabo do navio. Agora eu já me refiro àquela parte onde fica realmente a corda em que o navio é ancorado. Os sequestradores deram cabo da vítima. Dar cabo de alguém é você finalizar, é você matar essa vítima. Então, dar cabo, nesse caso, é uma expressão popular, uma expressão coloquial, uma expressão informal, que significa matar alguém. O laranja era cabo eleitoral, agora eu já me refiro a um outro cabo, né, que é aquele cara, agora em época de eleição a gente vê muito isso, né, a gente vê demais, a gente percebe aqueles caras que entregam santinho na rua, né, do candidato, uns que dão cadeirada nos outros, outros que no meio do debate saem batendo em todo mundo. Isso é o cabo eleitoral. É aquele cara que tá por trás, né, de algum político, aquele cara que auxilia, né, ou desauxilia, depender do contexto, né, exatamente um candidato. Esse é o cabo eleitoral, aquele que é uma espécie de marqueteiro ou que trabalha para algum político, né? Trocaram o cabo do telefone, agora eu me refiro ao fio, né? O meu cabo do iPhone quebrou recentemente, né? Tava enrolado lá na bolsa e pleft, soltou. Então já seria o fio do telefone. Então vejam, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sentidos, 7 vezes a palavra cabo aí foi posta em 7 contextos diferentes, mostrando o quão polissêmica é esta palavra, beleza? Então, polissemia é quando eu tenho uma palavra que consegue ser associada a vários significados a depender do seu contexto. Beleza? Bom, vamos para o segundo conceito da aula de hoje, que é um conceito parecido com o conceito de polissemia, mas ele tem uma pequena diferença. Enquanto a polissemia, né, eu tenho múltiplos significados em múltiplos contextos, na ambiguidade eu tenho quase que um problema de comunicação. Porque na ambiguidade eu reparo que dentro do mesmo contexto a palavra tem um sentido ambíguo. A palavra tem possibilidades de interpretação, só que agora dentro do mesmo contexto. Então, por definição, a ambiguidade é a propriedade de certos elementos linguísticos apresentarem vários sentidos no mesmo contexto. Se ligou? Enquanto a polissemia eu tenho a mesma palavra para vários sentidos e vários contextos diferentes, na ambiguidade eu tenho um problema linguístico dentro do mesmo contexto. Olha lá, o professor proibiu que a aluna usasse seu dicionário. Como é que eu vou saber de quem é o dicionário? Quais são as duas possibilidades e por isso a ambiguidade que eu tenho aqui? Seu dicionário pode ser o dicionário do professor, como também pode ser o dicionário da aluna, beleza?
Havia uma questão, eu não lembro agora em qual foi a banca, tá? Eu tenho quase certeza que foi na época que a UFRJ, né, a Federal aqui do Rio, tinha um vestibular isolado, tá? E eram provas discursivas, não tinha fase objetiva na UFRJ. E eles pediram para você desfazer anota essa palavra, anfibologia. Vou repetir, desfaça a anfibologia presente no enunciado a seguir. A galera deixou a questão em branco. O que é anfibologia? Galera, deixa eu te dar uma dica estratégica para sua prova. Sobretudo para você que vai fazer alguma prova discursiva, né, depois do Enem. Olha só, anfibologia, não sei o que significa essa palavra, mas eu conheço uma parecida, que é a palavra anfíbio. Tu não conhece essa palavra? Anfíbio, anfibologia, dentro da mesma família. A gente chama isso de palavra cognata. Ela tem o mesmo radical, portanto, um significado próximo ou muito similar. O que é um anfíbio lá na biologia? É aquele animal que vai sobreviver, vai se adaptar a dois contextos, não é isso? Ele tanto consegue viver no meio aquático quanto no meio terrestre. Na verdade, o mesmo animal em dois campos. A mesma coisa para a anfibologia. Eu tenho duas lógicas para o mesmo contexto. Se ligou? Então, a língua portuguesa, ela mais te ajuda do que te atrapalha no vestibular. Quando você não souber o significado de uma palavra ou não souber o que um termo está sendo exigido ali na questão, sempre faça esse jogo. Pô, anfibologia eu nunca ouvi falar, mas anfíbio já. Ele é um cara, né, um animal que anda em dois meios, então a anfibologia, eu tenho duas lógicas para o mesmo sentido. Se ligou? Então anota aí que a ambiguidade, ela também pode aparecer na sua prova como anfibologia. Então o professor proibiu que a aluna usasse o seu dicionário, o dicionário pode ser da aluna, também do professor. Beleza? Vamos a mais exemplos de ambiguidade. Fora! Viemos aqui protestar contra o sistema, basta! E aí o cara de terno e gravata diz, agora não vai dar, o sistema está fora do ar. A palavra sistema aqui é ambígua porque os protestantes, né, claramente, eles estão falando contra o sistema instaurado, né, contra o sistema provavelmente corrupto instaurado em algum contexto. Já o cara de terno e gravata achou melhor entender o sistema como o local onde ele provavelmente iria anotar a reclamação, beleza? Então, mais uma charge que trabalha aí com a ambiguidade. E há várias, né? Tem várias charges que usam isso como recurso expressivo, né, para chamar atenção, como efeito de humor, para fazer alguma brincadeira, tá? Olha lá. Loja, não... Olha, coitada da mulher aqui, ó. Não trocamos roupas íntimas. E aí o moleque chama a mulher de porcona, né? Não trocamos roupas íntimas, gente, isso tem que ser uma máxima em qualquer loja que venda calcinha e cueca, né? Que é uma porcaria você comprar uma roupa, né, íntima já usada por uma outra pessoa. Então a maioria das lojas realmente não troca. Mas o menino, né, entendeu que a coitada da moça não trocava as suas próprias roupas íntimas, né? E aí ele chama a mulher de porcona. E aí perceba que uma outra ideia é que em muitas manchetes jornalísticas de jornais assim mais populares, aqui no Rio de Janeiro existe um jornal chamado Meia Hora, que é craque nisso. Eles colocam na manchete algum termo ambíguo, alguma frase ambígua para chamar a atenção, né, dos leitores e com isso os leitores vão, né, exatamente comprar esse periódico. Olha essa capa. Fátima abandona Bonner e vai fazer programa. Gente, misericórdia. Aqui, qual era o contexto dessa informação? Os dois apresentavam um jornal nacional. Isso há muito tempo. Já tem o quê, Renanzinho? Uns 5, 6 anos? Ou até mais, né? Que a Fátima apresentava, né, o jornal com o Bonner. Ela saiu do Jornal Nacional para ter um programa próprio. Se eu não me engano, o nome do programa era Encontro, que agora é apresentado pela Patrícia Poeta. E aí eles botaram isso aqui, né, justamente como um efeito ambíguo. Fátima abandona Bonner e vai fazer programa, né? E tem vários, assim. Olha o próximo. É uma entrevista da Gisele Bündchen em que ela falou: sinto falta da galinha da minha mãe.
né? E aí eles botam isso, né? Veja essa. Gisele Bündchen diz que sente falta da galinha da mãe dela. Gente, galinha da minha mãe, em momento algum ela tá fazendo uma ofensa à própria mãe. Ela se referia ao animal, né? Então isso é bastante complicado. Nossa, como é que vai a cachorra da sua mãe, né? A cachorra, uma ofensa à sua mãe ou a cadela, né? O animal. Então os jornais, ó, trabalham muito com esse recurso para chamar a atenção, tá, do seu público. Olha essa. Polícia cerca prédio com índios no Rio. Primeiro, né, isso aqui já tá antigo, a gente sabe que o termo atual seria indígena, mas quando a gente tem polícia cerca prédio com índios, gente, os indígenas estavam dentro do prédio e houve, né, realmente ali uma ação policial para retirá-los dali de dentro, né? Isso realmente aconteceu aqui no Rio de Janeiro, mas não... Dessa forma, parece o quê? Ah, indígenas, venham aqui, a gente vai dar as mãos para cercar o prédio, né? Não é cercar o prédio com índios, com indígenas, e sim o prédio em que indígenas estavam alocados foi cercado por policiais, né? Então a gente tem aí mais um problema de comunicação. Beleza? Bom, para finalizar, a gente vai ver agora o conceito de denotação e conotação, que esse sim geralmente aparece em prova. Tá legal? Gente, denotação é o sentido real, é o sentido literal das palavras, enquanto conotação é o sentido figurado, o sentido não convencional. Deixa eu te dar um bizu. Você vai lembrar no dia da sua prova que denotação começa com a letra um sentido não convencional para elas, beleza? Quando eu digo que o gato subiu no sofá da minha casa, gato aqui é uma palavra no sentido denotativo. Gato realmente é o animal, né? Felino, quadrúpede, fofíssimo, né? Que me refiro exatamente ao animal. Agora, quando eu digo que o Cristiano Ronaldo é um gato... Ai, papai, né? Aqui o Cristiano Ronaldo sendo um gato, ele não é um animal felino quadrúpede, né? Não é isso que eu quero dizer. Tô querendo dizer que ele é um pintoso, um lindo, um maravilhoso, que eu inclusive casaria com ele, embora para Portugal, tá? Óbvio. Então, o Cristiano Ronaldo sendo um gato, gato aqui já não é mais o sentido denotativo, e sim o sentido conotativo da linguagem. Beleza? Aqui, amorzão, lindo. Então, ó, denotação sentido real, conotação sentido figurado. Separei algumas questões para resolver com vocês, beleza? Mas antes, vamos ao mapa mental. Vamos ao mapa mental, porque tem bastante coisa pra gente anotar aí hoje. São termos que você já conhece. Eu sei que você já ouviu falar desses termos, mas se a gente não anotar, se a gente não registrar, a chance de perder esses conceitos é muito grande. Tá legal? Então, ó, semântica, anota aí que é a parte 1, porque em breve a gente vai falar da parte 2, ainda há outros conceitos aqui pra gente conversar, mas você pode definir semântica como justamente o significado e o sentido de uma expressão em determinado contexto. Dentro de semântica, o que a gente viu hoje? Polissemia, lembra? Poli, vários, semia, sentidos, em contextos diferentes. Enquanto a ambiguidade ou anfibologia, lembra desse termo, vai ser a dupla interpretação dentro de um mesmo contexto. Beleza? Já denotação e conotação. Denotação, anota o bizu que eu te disse. Denotação, letra D de dicionário. Conotação, letra C de criatividade. O que vem a ser isso? Denotação, sentido real, sentido literal das palavras, enquanto a conotação representa o sentido figurado. Beleza? Então, esqueminha aí, dá o seu printzão, beleza? Pra gente partir para a resolução comentada dos exercícios da aula de hoje. Osmar me chama de mãe nesse momento, você é nossa mãe. Ok, fico feliz, né? Fico honrado em ser a mãe de todos vocês, que maravilha. Você é casado, então deixe ele. Obrigado, Evelyn, obrigado. Esse é o Cristiano Ronaldo que estaria falando comigo? Agradeço. Vi esse livro na graduação, era gramática, acredito eu. O que mais que nós temos aí diretamente da nossa plataforma, Renanzinho? Prof,
Isabelle, prof, você é 10. Obrigado, meu amor. Vocês que são nota 1000, enquanto dá aula de literatura... Peraí, Renanzinho. Enquanto dá aula de literatura, entrega repertórios para redação e ensina gramática. Ah, meu amor, a gente tem que ter 1000 utilidades. Não tem como, né? Mas é isso, porque as áreas estão muito interligadas, né? Não tem como a gente falar de literatura sem falar de português e não tem como aproveitar e trazer bisuzinho de repertório para vocês. Fico feliz com o elogio, tá bom? Vamos lá, vamos para as questões? Questão de número 1, sempre começando pelo enunciado, tá? Não vai me dar bobeira de ficar gastando tempo com texto sem necessidade. Olha lá. O efeito de sentido, isso já é um bizu, tá? Já é uma dica para você. Se a questão fala em efeito de sentido, recurso expressivo, já desconfia que é uma questão de semântica. Tudo bem? Porque provavelmente vai ser uma questão que vai trabalhar com os significados, com os sentidos da palavra em determinado contexto. Então vamos lá. O efeito de sentido da charge é provocado pela combinação de informações visuais e recursos linguísticos. No contexto da ilustração, a frase proferida recorre a... Beleza, percebam que eu tenho uma estrutura muito similar, né, a cada uma das questões. Ele coloca um recurso expressivo e sua possível justificativa. Vejam que a letra A trabalha com polissemia, a letra B trabalha com ironia, a letra C trabalha com homonímia, a letra D trabalha com personificação e a letra E trabalha com antonímia. Vamos relembrar esses significados antes de olhar o texto? Polissemia, vários sentidos para a mesma palavra, depender do seu contexto. Ironia é você dizer o contrário do que se pensa, com intenção, com intuito, com finalidade crítica. Homonímia, gente, um homônimo, é uma palavra escrita da mesma forma, mas com significados diferentes. Por exemplo, colher e colher, beleza? Colher para você tomar sopa e colher bons resultados no Enem. Isso são termos homônimos, né? Mesmo nome, mas obviamente nós temos ali significados diferentes. Colher é uma coisa, colher é outra. Personificação, a gente já sabe o que é isso, né? Atribuir uma característica humana a um objeto, a um animal. E antonímia, palavras antônimas, né? Palavras de significados diferentes. Vamos ver então com o que a charge trabalha. Rede social. Rede social aqui em casa é outra coisa. Lindezas, percebam que esse contexto de rede social, a primeira coisa que nos vem à cabeça é o Instagram, o Facebook, um aplicativo, né, de fato, de comunicação, de telecomunicação, como vários que nós temos no nosso celular. Mas aqui a rede social, ele faz uma brincadeira com a rede, né, um aparato para você dar aquela cochilada, mas social porque, obviamente, nós temos várias pessoas em situação aqui provavelmente de vulnerabilidade, né, dentro dessa rede. Rede social aqui em casa é outra coisa no sentido de temos que acolher, né, com poucas condições, a várias pessoas dentro de uma mesma família. Então, óbvio que a gente está trabalhando, vocês já estão respondendo ali, com a letra A. Isto é uma polissemia, ou seja, aos múltiplos sentidos da expressão rede social para transmitir a ideia que pretende veicular. Perfeito. Nosso gabarito aqui, letra A. Beleza? Vamos à questão 2. Novo dicionário Aurélio. Bom pra burro. Minha avó sempre dizia isso pra mim. Ah, vai lá pegar o pai dos burros, né, que é o dicionário. Gente, eu sou da época em que realmente, quando a gente não sabia o significado de uma palavra, não tinha um Google pra gente pesquisar, tá? A gente tinha que... E detalhe, quando eu perguntava pra minha avó, ela não me respondia. Ela, você vai lá procurar no dicionário. Foi assim que eu fui criado, tá? Aí tinha que ir lá catar letrinha por letrinha pra ver o significado da palavra. Era loucura, tá? Era loucura. Então, novo dicionário Aurélio, bom pra burro. Vamos ver o que a questão quer. A imagem acima é uma propaganda do dicionário Aurélio. Sobre isso, podemos afirmar que, letra A, o anúncio utiliza a linguagem formal e denotativa. Já vou parar aqui, né? Bom pra burro, vou chamar de formal? Não rola. Letra B, o anúncio emprega uma expressão coloquial, com sentido conotativo para alertar sobre a importância do dicionário. Já tá bonitinha a letra B, né? Realmente é uma expressão coloquial, lembra que coloquial é informal, e o sentido conotativo porque não é um burro animal, e sim uma pessoa que não tem, né, ali uma capacidade cognitiva para saber o significado das palavras e por isso chamando, né, convidando para comprar o dicionário. Letra B tá perfeita.
Letra C. O destaque dado à palavra burro indica que o termo foi utilizado indevidamente de maneira grosseira? Não, ele está fazendo uma brincadeira, ele está chamando atenção, né, para a propaganda. Não há de forma alguma algo grosseiro ali. Letra D. O termo burro foi utilizado em sentido denotativo? Não, não está em sentido real, está em sentido conotativo e informal. Letra E. A metáfora utilizada no anúncio indica que as pessoas são espertas. Não, né? Quando eu chamo alguém de burro, não tô, né, dizendo que ela é esperta, eu tô dizendo o contrário. Então, gabarito, adorei ali o que o Osmar falou, gabarito e letra B de burro, né? Perfeito. Esse é o gabarito da questão. Número 3 é a charge que a gente até viu, né? Fora, viemos aqui protestar contra o sistema, basta. Agora não vai dar, o sistema está fora do ar. O sentido da charge se constrói a partir da ambiguidade de determinado termo. O termo em questão a gente já tinha analisado, né, exatamente essa ambiguidade que acabou surgindo nessa charge por conta do termo sistema, né, o sistema instaurado e o sistema em que ele provavelmente registraria a reclamação. Beleza? Vamos à questão de número 4. Vamos primeiro para o enunciado, para depois voltar para a charge. Vamos lá. Conflitos de interação ajudam a promover o efeito de humor. No cartoon, o recurso empregado para promover esse efeito é A. Vejam que é uma questão muito próxima à primeira que a gente resolveu, em que eu tenho lá exatamente uma charge, um cartoon, e depois é uma questão que pergunta, o recurso expressivo utilizado. Será que foi uma intertextualidade, uma ambiguidade, uma conotação, uma negação enfática ou uma pergunta retórica? Vamos lembrar o que é isso? Intertextualidade, um texto dialogando com outro texto. Referência de um texto em outro texto. Letra B, ambiguidade. Ambiguidade é exatamente um duplo sentido dentro do mesmo contexto. Conotação, sentido figurado, diferente do sentido real, diferente da denotação. Negação enfática, uma negativa, né, um advérbio de negação como não, nunca ou jamais. E pergunta retórica, exatamente aquela pergunta que não precisa ser respondida. É uma pergunta que apenas gera uma reflexão e não, de fato, um questionamento para ser respondido. Beleza? Vamos ver. Essa estrada vai para São Paulo? E aí o personagem responde, não sei, doutor, mas se ela for, vai fazer uma falta danada para nós. Ou seja, qual é, já vou dar o gabarito, a ambiguidade presente aqui. Quando ele perguntou se a estrada vai para São Paulo, ele estava querendo saber se ele, percorrendo aqueles quilômetros, ele iria chegar, né, obviamente, a São Paulo. E o outro personagem, né, entendeu que a estrada iria sumir dali e ia em direção a São Paulo. Portanto, gabarito letra B, uma ambiguidade. Beleza? Vamos à última questão, número 5. Vamos lá. A manchete tem duplo sentido, então já vimos que é uma questão de ambiguidade, já vimos que é uma questão de semântica, e isso dificulta o entendimento. Considerando o objetivo da notícia, esse problema poderia ter sido evitado com a seguinte redação. Então o que ele quer? Ele quer que a gente identifique qual é o problema semântico, qual é o problema de ambiguidade aqui, e em que opção ela conseguiria se desfazer. Vamos lá. No ano passado, o governo promoveu uma campanha a fim de reduzir os índices de violência. Noticiando o fato, um jornal publicou a seguinte manchete: campanha contra a violência do governo do estado entra em nova fase. Calma lá. Gente, campanha contra a violência do governo? Isso é ambíguo porque, vamos lá, a gente precisa perceber que a violência é um problema estrutural, né? E a gente tem que fazer uma campanha para evitar a violência, não evitar o governo, né? Então, campanha contra a violência do governo do estado ficou ambíguo. Como é que a gente vai desconstruir essa ambiguidade? Letra A. Campanha do governo do estado contra a violência entra em nova fase. Já deu para entender, né? Campanha do governo do estado contra a violência entra em nova fase. A letra A já tá maravilhosa. Vamos ver os erros das próximas. Letra B. A violência do governo do estado? Não. O governo do estado protesta contra a violência, não o governo do estado é violento. Letra C. A violência da campanha. Imagina, vir um cartaz assim, plaft. Não tem como. Letra D.
campanha contra o governo do estado. Aí já virou um tom politizado, né? Eu não tô mais fazendo uma campanha contra a violência, e sim contra o próprio governo. Isso tanto na D quanto na E. Então o gabaritozinho aqui pra gente é a letra A de amor. Beleza? Bom, lindezas, passou rápido hoje, Renan, pelo amor de Deus. Renan, quando dá 7h10, ele já fica assim pra mim, ó, já desesperado. Porque às vezes eu dou uma passadinha, coisa rápida, tá? Gente, passou muito rápido porque é sempre muito maravilhoso estar com vocês, tá bom? Nada é tão nosso quanto os nossos sonhos, estamos sempre juntos. Sábado temos um encontro marcado, a gente vem pra corrigir o seu simulado, então não dá bobeira, termina lá de fazer o simuladinho e sábado a gente tá aqui ao vivo e online, gratuitamente no YouTube, pra fazer a correção das questõezinhas de literatura, beleza? E semana que vem é uma semana de revisão, eu venho com várias questões do Enem pra que a gente possa comentar aqui os gabaritos, tá bom? Beijo, 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 amo vocês, até semana que vem, tchau, tchau! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.